Bom dia, hoje nós vamos falar sobre a importância da igreja institucional. Então, a igreja institucional, ela cometeu muitos erros, nós sabemos que ela cometeu muitos erros, mas ela deixou legados muito importantes para nós, para a nossa sociedade, para a história do cristianismo. Então, hoje nós vamos aprender a importância da igreja institucional, que foi tão criticada pelos desigrejados, né? Nós estamos estudando sobre eles, né? E como um desses legados foi fundamental à fé cristã, para a fé cristã. Então, nós vamos deter no legado teológico da igreja, apesar de nós sabermos que a igreja teve outros legados, né? O engajamento social, temos também a fundação de escolas, de hospitais e muitas outras coisas, né, que estão relacionadas na nossa revista. Todas essas foram legados importantes. O legado teológico da igreja institucional pode ser verificado por meio de 3 expedientes. Primeiro, o credo apostólico, o segundo, os concílios ecumênicos, e o terceiro, a oficialização do cânon das escrituras sagradas. Então, nós vamos ver que a fixação da escritura sagrada, ela aconteceu apenas no século 3 e 4 depois de Cristo, mas antes, no século 3 antes de Cristo, já haviam os rolos, né? Agora, eu estou colocando que foi realmente fixada nessa época, no século 3 e 4 depois de Cristo. Então, vou falar resumidamente. Eu peço que vocês todos leiam a lição, porque tem muitos detalhes que eu não vou mencionar. Vamos falar primeiro do credo. O credo, ele funcionava como uma forma de sinal ou teste para as pessoas que se filiassem ao batismo. Ele era exigido dessas pessoas que fossem passar pelo batismo. Era uma forma de combater as heresias de Márcio. Então, existia um homem chamado Márcio. Ele pregava que Jeová era o Deus revelado no Antigo Testamento. Ele era imperfeito e ele era vingativo. E quando ele se referia ao Novo Testamento, ele se referia ao Evangelho de Lucas, às epístolas paulinas, e ele já via Cristo como amoroso e perdoador. Agora, vocês podem, na última página, ler todo o credo. O credo inicia assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Vocês podem ler tudo, né? Ele, até hoje, ele é utilizado pelos católicos. Agora, o credo dos apóstolos, ele foi parte do desenvolvimento de uma regra de fé. Então, sendo uma evidência da necessidade de instrumentalização da igreja. Então, o que acontecia? Precisava desses credos, era uma necessidade também de lidar com os ataques heréticos, quer dizer, pessoas que não acreditavam no cristianismo e acreditavam em falsas doutrinas, não é? Então, houve outros credos, e citamos o credo de Nicéia, que ele foi muito importante para a construção da ortodoxia cristã. Então, vamos também citar agora outro recurso institucional fundamental para a preservação da igreja e da teologia cristã, que foi a organização dos concílios ecumênicos, né? Essa organização foi importante porque houveram formulações teológicas e doutrinárias que foram construídas a fim de dogmatizar. O que é isso? É criar um ponto básico, incontestável, das afirmações acerca da fé cristã. Então, no caso eu estou falando dos concílios, né? Eles visavam explicar o mistério da fé, além de preservá-la contra as heresias. As compreensões contra a Trindade, quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, né? E também as duas naturezas de Cristo,
a pessoa e a obra do Espírito Santo, elas foram cristalizadas nos concílios, sendo eles a base da teologia cristã. Os primeiros concílios foram de Jerusalém, 49 d.C., foi o único marcado pela presença dos apóstolos. No capítulo 15 de Atos, nós temos descrito, nós podemos ler, vocês leiam, porque existiram também outros concílios, como já falamos, o de Nicéia, que foi 325 anos depois de Cristo. Agora, os concílios, eles foram também instrumentos de institucionalização da igreja, e o conteúdo produzido, o que aconteceu? O que isso beneficiou? Ele auxiliou a igreja a fixar determinados padrões doutrinários que iam garantir, em todas as épocas, a compreensão dos elementos centrais do cristianismo. Muitas foram as heresias, mas foram devidamente combatidas e respondidas nos concílios. E houve a vitória, né, sobre as controvérsias. E isso foi considerado um dos maiores feitos do cristianismo. Agora, as decisões teológicas dos concílios, elas foram fundamentais para a fé cristã. Por quê? Porque mesmo esse movimento dos desigrejados, com toda a rejeição que eles sempre fizeram à institucionalização do cristianismo, eles não expressaram qualquer sentença às formulações teológicas produzidas nos concílios. Como terceiro expediente, temos a oficialização do cânon do Novo Testamento. O que é cânon? É a lista de livros religiosos que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirados por Deus, quer dizer, como sendo uma revelação divina. Houve a confecção do Novo Testamento, que ela foi um processo complexo e até conferir o status de escritura sagrada. Isso iniciou por volta dos anos 140, 150 depois de Cristo. Um dos principais objetivos em identificar essa lista de livros sagrados do Novo Testamento era uma preocupação com a saúde teológica da igreja. Então, havia essa preocupação. Agora, o Antigo Testamento, né, já existia, era um guia fiel e seguro sobre as promessas messiânicas, onde os cristãos poderiam afirmar que Cristo vinha, sendo anunciado desde os tempos de Adão, que nós conhecemos. Agora, eu citei Márcio, né? Então, Márcio, ele também formou uma Bíblia, né? E essa Bíblia dele foi em oposição aos escritos sagrados da igreja da qual ele pertencia. Ele se separou dessa igreja. Agora, há indícios de também uma lista de livros canônicos reconhecidos por Valentino. O Valentino, ele era contemporâneo de Márcio. Esses registros de Valentino faziam referência aos evangelhos de Mateus, Lucas, 1 João, as cartas paulinas, Hebreus e Apocalipse. Então, essa formação do cânon do Novo Testamento, ela ocorreu dentro de... Olha, foram muitos os debates, dentro de um contexto de debate, controvérsias, afirmações em defesa da fé ortodoxa. Na resposta católica a esse duplo desafio que eu mencionei, veio a ser chamado de regra de fé, que foi um resumo da doutrina sustentada pelas igrejas da fundação apostólica. Existe no final, na última página, né, da nossa lição, a explicação bem minuciosa. O cânon do Novo Testamento, conforme conhecemos, com 27 livros, foi reconhecido e oficializado pela Igreja do Sínodo de Cartago, que o Sínodo de Cartago é a atual Tunísia. E essa oficialização, ela ocorreu num processo de institucionalização e um reconhecimento que
foi necessário obedecer critérios formais. Sendo assim, o que houve? Uma sistematização da fé cristã e essa institucionalização da igreja, que nós estamos decorrendo hoje. Agora, o movimento dos desigrejados não negam o valor da Bíblia. Para eles, não a Bíblia, realmente, eles usam a Bíblia, eles leem a Bíblia, né? Eles não as desautorizaram, mas eles se mantêm em silêncio quanto a isso. Agora, inicialmente, nos primeiros séculos, as formulações doutrinárias, elas atenderam, né, as pessoas, a necessidade de explicar a fé. Mas o que aconteceu? Conforme foi passando o tempo, a experiência soteriológica, o que é a experiência soteriológica? É a experiência da salvação, né? Ela é relativa à doutrina da salvação, ela não era o bastante. Quer dizer, se achou, não, é o bastante, né? Cristo morreu na cruz por nós, né? A gente precisa crer, seremos salvos, precisamos crer no plano da salvação. Mas aí começou a acontecer também muitas, assim, a necessidade de resposta de pessoas que não acreditavam, elas questionavam isso, né? Acreditavam em falsas doutrinas, houve perseguições, tudo numa época histórica, né? Numa época que tudo isso aconteceu. Mas o que a gente pode, vamos dizer assim, apreender disso tudo? Nós podemos aprender que tudo foi um legado do cristianismo, que ao contrário de gerar prejuízo à fé, tudo isso que aconteceu produziu compreensão e produziu também edificação. Então, somos edificados com a palavra até hoje, né? Lemos a palavra de Deus, nós estamos sempre nos edificando com a palavra de Deus. Eu vou deixar para vocês, porque vários foram as leituras diárias, né? Mas eu achei importante deixar o Salmo 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, fiquemos com Deus, né? Fiquemos bem, pois nós somos gratos por todos esses ensinamentos que Deus nos deu, que nós temos do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que foi ensinado, por tudo que foi apreendido, Senhor. Esteja conosco, fica conosco, perdoa as nossas falhas. Em nome de Jesus, amém.